Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, sou astróloga e taróloga e eu tô aqui hoje para a gente falar sobre a Lua Nova em Escorpião. Essa Lua Nova em Escorpião, ela é uma lua extremamente importante no momento que a gente está vivendo. Ela é uma lua que, na verdade, ela vai nos acompanhar, ou melhor, né, a atividade toda que ela propõe, ela vai nos acompanhar durante muito tempo. E principalmente a partir de fevereiro de 2026, isso vai ficar muito claro pra gente, tá? Por que eu tô falando de fevereiro de 2026? Que é quando, né, Saturno e Netuno se encontram numa conjunção a 0 graus de Áries. Então, isso é um aspecto muito importante, por quê? Porque 0 graus de Áries é o início do zodíaco, né? Então, é como se é o início de tudo. É como se a gente começasse a contar uma nova história. E esses dois planetas, né, que vão fazer essa conjunção aí, eles estão falando justamente de sociedade, né, e de ideologias também, né? Então tem muitas coisas aí para acontecer. Mas antes que isso aconteça, vamos falar dessa lua nova propriamente, o que ela propõe, né? Essa lua nova tem muitas coisas interessantes. Aliás, o céu tem estado muito dinâmico. E essa lua nova, ela é muito dinâmica, porque ela simplesmente faz aspecto com tudo, né? Se vocês observarem no mapa, né, ela vai fazer um grande trígono aqui, fazendo um grande trígono em água, né? Trazendo a energia de Júpiter em Câncer, né? Da própria Lua, né, a Lua, Sol e Mercúrio em Escorpião, e também Netuno e Saturno em Peixes, né? E além disso tem outros aspectos aqui, vocês podem observar aqui, nesse triângulo aqui, um outro triângulo menor se forma aqui embaixo, fazendo disso, né, uma pipa, né, ou melhor dizendo, um papagaio, né? E isso é muito importante, essa configuração aqui, que é uma configuração de muito poder, né? De muito poder no sentido de conectar quase que todos os planetas do mapa, né? E aí no meio dela surge essa oposição, né? De Júpiter em Câncer, né? E Plutão em Aquário. Porque Júpiter está nos últimos graus de Câncer e Plutão nos graus iniciais de Aquário, né? Essa energia aqui é quem, se a gente pensar numa pipa, né? Quem conduz a pipa, quem puxa a pipa vai ser justamente Júpiter, né? Então ele que segura, que controla aí esse desenho todo do mapa que acontece no Sol, que acontece no céu, perdão. Aqui também você tem um outro, perdão, é aqui. Aqui você também tem um outro triângulo, se vocês observarem aqui. Esse outro triângulo já está formado já há mais tempo, né? Que é o que une justamente Netuno nesse meio aqui com Urano, né? E Plutão, tá? Mas ainda nós temos aqui, só vou falar para depois eu conseguir falar para vocês mais um pouquinho sobre eles, né? Mas aqui a gente tem, né? Nesse Sol e Lua aqui, nesse Marte que está aqui, você vai ter ele fazendo uma quadratura, né, para os nodos Sul e Norte, tá? Então, assim, só esse aspecto aí já materializa pra gente muitos acontecimentos, né? Tudo que mexe com os nodos se transforma em eventos, acontecimentos, em coisas que estão de verdade, fatos, né? Vamos dizer assim, tá? E Marte é envolvido em Sagitário, a busca da verdade, a busca do sentido, né? Então a gente vai estar vivenciando situações que vão pedir que a gente dê sentido àquilo, né? Principalmente quando sai desse processo da alunação e entra no signo de Sagitário. O Sol dia 22 entra no signo de Sagitário e tudo. Então assim, né, me dá sentido, tem que me dar sentido tudo isso que eu estou vivendo. E acho que é um pouco do que a gente está pedindo atualmente, né? Bom, como eu falei, aquele grande trígono em água, ele traz uma densidade, ou melhor, uma oportunidade, um monte de informação pra gente. E oportunidades da gente buscar se compreender, né? Os signos de água, eles são signos às vezes mal compreendidos, são tidos como signos mais sentimentais, mais fáceis e tudo, mas não é bem assim, né? Na segunda página toda a história muda. Por quê? Porque nós estamos falando de energias muito
profundas. Escorpião é uma energia extremamente profunda. A água em Escorpião é a água que alcança as profundezas, é a água vulcânica, é a lava, né? Né? O magma do vulcão, né? Então é muito poderoso. E ela faz isso de Escorpião, que já tem vários planetas ali. Temos um estélio em Escorpião, o que vai fortalecer ainda mais essa energia escorpiana. O que é Escorpião? É morte, renascimento, né? É também o mundo das finanças, o mundo da sexualidade. Tudo isso cabe dentro de Escorpião, né? Aliás, transborda de Escorpião, melhor dizendo, né? E ele faz contato, então, com as águas originais de Câncer. O que Câncer rege, né? Câncer rege os primórdios, o início. A água da lagoa é pacata, entre aspas, mas ela é profunda. Ela fala das tradições, ela fala das coisas que vêm lá de trás, né? Das coisas que a gente aprendeu, né? Dos nossos antepassados, né? Então, como é o teu sentimento mais profundo, né? E as águas piscianas de Saturno e Netuno, que estão falando de águas universais, né? Então, a gente tem aí o sentido da unidade com as águas de peixes, né? Da universalidade, né? Das nossas raízes internas com Câncer, né? E da profundidade de Escorpião. Não é pouca coisa, não. Muita coisa vai ser mexida. Ou seja, a gente não vai só observar o mundo, as coisas, os acontecimentos com o nosso mental, né? Mas também com o nosso sentir. E nos sentidos mais amplos possíveis, né? Mas é importante também reconhecer compreender que essa alunação acontece de frente para Urano, na oposição a Urano, tá? Urano que está em Gêmeos, né? Que está em Touro, e retrógrado, né? Em Touro. E aí, o que acontece? Quer dizer, esse eixo aí é o eixo do dinheiro, né? Mais que isso, então, Urano é um planeta elétrico, é um planeta que tudo muda de repente, de muitas surpresas. Então, a gente vai ver coisas acontecerem que a gente não vai acreditar que está acontecendo. Isso é fato, né? Também é uma alunação, não só de muita densidade, mas também, como eu vou dizer assim, de muita tensão nervosa mesmo, né? Tudo fica muito à flor da pele. E com isso, a possibilidade de que as coisas se rompam, que se quebrem para sempre, também está presente. E esse romper, né, ou se quebrar para sempre, ou eclodir, eu estou falando de tudo, não só das relações, dos sentimentos, daquilo que você quer da sua vida, como também fisicamente, né? Um vaso se rompe, enfim, né? No mundo, né, material também, uma barreira também se rompe, e a inundação que ela provoca vai modificar a vida de muitas pessoas, né? Então, é nesse grau de gravidade que a gente está vivendo essa lua nova, né? Mas olha só, não estou querendo com isso aterrorizar ninguém, porque é necessário, porque tem muitas coisas que precisam parar de existir, deixar de existir, morrerem, né? Porque a gente não aguenta mais, o mundo não aguenta mais, nós não aguentamos mais uma série de situações que chegaram ao seu limite, já se desgastaram. Esse mundo, né, em que a gente tinha uma sociedade muito terra, né, muito no sentido o importante é o que você tem, né, você se classifica nessa sociedade pelo que você tem. A gente já viveu a conjunção de Júpiter e Saturno, né, lá atrás, em Aquário, e que isso já está modificando, já está dando outras formas de realidade, né? Plutão está em Aquário, né? Então tem muita coisa acontecendo e meio que a gente vai se dando conta agora e buscar dar sentido a tudo isso, né? Então é uma lua nova realmente bastante dramática nesse sentido, intensa, eu diria, né? Uma coisa importante de dizer aqui também, né, é que, além de muitos segredos serem revelados, também a gente vai conhecer coisas nossas que a gente não tinha muita noção, né? A gente vai entrar nisso daí. E entre essas coisas, quer dizer, a gente vai perceber, a gente vai ter um sentimento de muita vulnerabilidade, não só emocional do que você está vivendo nessa intensidade, como também enquanto a vida é vulnerável, né? Muito, de repente o mundo pode acabar, a vida pode acabar sobre a Terra, por descuidos é o mínimo que eu posso dizer, né? Mas
São guerras, é isso, é aquilo, é meio que assim, gente, a gente está repetindo os mesmos erros que já tinham sido condenados, a gente está tentando ressuscitar regimes políticos que já tinham sido deixados para trás, quer dizer, os monstros estão voltando, né? E a gente tem que decidir o que a gente quer viver. Se a gente quer viver no passado, né, achando que não tem futuro, ou se a gente vai fazer um futuro para a gente viver nesse futuro. Eu acho que é um pouco por aí que essa lua, né, vai trazer essas questões para a gente. É um período de purgação mesmo, a gente está, né, no momento de se fazer perguntas, né, para nós próprios mesmo, né? Quais são os nossos desejos, o que a gente realmente quer, né? É o encontro com a gente mesmo, a purificar. É interessante que isso bate um pouco com as cartas da semana, né? Que eu trabalhei o baralho de Lilith, né? O oráculo de Lilith, e que a gente viu cartas que né, do caminho da alquimia, né? E que falavam sobre esse processo de renovação, né? Esse morrer para renascer, né? Bom, de qualquer maneira, a partir do dia 22 as coisas ficam um pouco melhores, porque o Sol entra em Sagitário, então a energia já começa a mudar, com uma energia um pouco mais leve, mais divertida, extrovertida, né? A gente vai começar a buscar o sentido das coisas, ao invés de ficar só no sentir a dor, né? Das nossas faltas, das nossas perdas, né? No dia 25 de novembro, a gente vai ter uma conjunção de Mercúrio e Júpiter, ainda no signo de Escorpião, né? E que vão, de alguma maneira, reproduzir esse triângulo de água, fazendo contato com Júpiter, né? E fazendo contato também, né, fazendo contato também com Netuno e Saturno, né? Então, a gente vai ver, é como se uma conversa aí sobre os nossos valores, né, viesse mais à tona. Também na circulação de bens e mercadorias, tudo isso daí pode acontecer. Dia 28, Saturno entra no movimento direto e dia 29, Mercúrio também entra no movimento direto, né? Isso tudo com a Vênus entrando naquela configuração em que ela vai repetir os aspectos, né, que Sol e a Lua fizeram nesse processo da lunação, tá? Então, a gente poder olhar para esses mesmos desafios, né, com a Vênus, né, e com Mercúrio, tentando entender e compreender o que realmente é importante, né, para a gente, né, para a gente individualmente, para a gente enquanto coletivo e enquanto humanidade, né. Não podemos esquecer que a gente está com Plutão em Aquário, e Plutão em Aquário quer mostrar o que é humanidade, né, e a gente vai ter que questionar muitos valores e, enfim, né, do que a gente acha hoje que é importante e que tem que deixar de existir, né? A gente achou até agora que era importante, né, e que tem que deixar de existir, né? Esses movimentos que eu falei de Saturno direto, Mercúrio direto, mas vai ser interessante porque vai dar mais movimento. Então, enquanto as coisas estão paradas, impregnadas, sofridas, né, quando esses planetas passarem a Sagitário ou quando esses planetas passarem o movimento direto também, né, a gente vai ver que as coisas fluem mais, né, as coisas começam a ganhar um outro dinamismo, tá? Bom, gente, essa lua nova tá muito cheia de detalhes, muito cheia de coisas. A gente não vai conseguir dar conta de tudo aqui. Eu vou ficar por aqui e ao longo da semana eu vou trazer algumas pinceladas de alguns aspectos mais importantes e falar deles especificamente para que a gente não fique num vídeo aqui muito grande. Mas o que eu quero pedir a vocês, né, o que eu quero dizer para vocês é que, apesar de dramática e tudo, a lua nova, ela não tá para brincadeira, né, mas é importante para que a gente possa ter essa dimensão, né, do que nos espera pela frente, né, a gente ter a real responsabilidade sobre as nossas escolhas, do que a gente está fazendo, tá bom? Eu vou parando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, né? Mande para os seus amigos que também gostam desses conteúdos, né? E comente aí como é que foi a sua lua nova em Escorpião, né? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!